na página 140 do material aqui didático, né, do livro, nós iniciaremos, né, no capítulo 5 agora, com esse vídeo, na página 140. Então são diodos para aplicações especiais, nós vamos ver alguns. E o primeiro é o diodo Zener, chamado Zener, ok? Então aqui, o que é o diodo Zener? Então ele está dizendo aqui que no início, esse parágrafo, que os diodos de pequeno sinal e os retificadores nunca operam, né, intencionalmente na região de ruptura, porque isso danifica, como nós vimos, né? Mas o diodo Zener ele é diferente, na verdade o diodo Zener opera na região de ruptura, então ele opera polarizado reversamente. Claro que ele é um diodo, né, de silício lá, que o fabricante otimiza, né, para trabalhar nessa região. Então ele é diferente, ok? Então essa aqui é a ideia do diodo Zener. É assim, olha, então aqui é a curva, né, característica de um diodo, né? Deixa eu ampliar aqui para nós vermos, ó. Então normalmente a gente opera nessa região, né, na polarização direta, mas o Zener, né, aqui a gente vai trabalhar nessa região, né? Então ele trabalha polarizado reversamente. Então o que acontece? Então ele tem uma tensão de Zener, uma tensão, né, que é do datasheet dele, uma característica que essa é a tensão de Zener, né, quando acontece essa avalanche, mas ela é controlada, né? Então eu tenho que trabalhar entre uma corrente mínima, né, de polarização desse Zener e uma corrente máxima, né? Ok? Então é assim que ele trabalha. Então agora o diodo Zener, nós veremos assim, que a simbologia dele, né, ele pode ter esses dois símbolos. Normalmente eu utilizo esse símbolo aqui, ó. Então ele só tem aqui no catodo mais uns dois tracinhos aqui nos extremos, uma inclinação, dizendo que ele é Zener, ok? E aqui alguns encapsulamentos, né? Aqui é um SMD, né? Esses aqui é o True Hole, né, que passa pelo furo lá. Então são alguns. Então, visivelmente assim, ele parece um diodo normal, ok? Mas você vai conhecer ele pelo código e pelo datasheet que ele é um diodo Zener, né? Ok? Então ele trabalha nessa região reversa, ok? Então aqui tem vai dizer bastante coisas, mas eu vou de vez ficar lendo, obviamente que eu não faço isso, mas eu vou estar explicando em linhas gerais aqui. Então, normalmente, olha, isso aqui é um circuito que está polarizando, né, o nosso Zener, ok? Então eu tenho uma fonte, né? Eu tenho uma resistência que vai limitar a corrente do Zener para ele trabalhar entre a máxima e a mínima que ele suporta, e aqui em cima dele, né, eu vou ter a tensão de Zener, né? Então ele acaba, um exemplo, eu tenho uma fonte, isso aqui, eu tenho uma fonte de 10 volts, mas em algum ponto do circuito eu quero uma tensão menor, um exemplo que esse aqui fosse um Zener de 4,7 volts. Então eu polarizo ele certinho, então aqui para o meu circuito é importante que aqui em cima eu teria a referência que eu preciso, né? Então existem várias situações, então ele acaba estabilizando, né? Então boa parte dos reguladores né, trabalham com o Zener, ok? Então nós veremos alguns circuitos aqui. Então no LTSpice, só para a gente ver aqui, nós vamos ver que nos tópicos para frente a gente vai ver o datasheet de alguns Zener. E um deles é esse Zener daqui. Esse Zener, o código dele é 1N5237. Então ele não tem no LTSpice. Eu peguei o Spice Model, eu peguei na internet, né, o modelo dele, que ele tem esses parâmetros aqui. Pode ver que o BV dele aqui, um dos parâmetros, né, na parte da modelagem do diodo aqui tem vários parâmetros. Um dele é o Break Voltage. Então ele é um Zener na região de avalanche dele ali, ele é um Zener para 8,2. Então, olha só, então ele está polarizado, né? Olha, eu tenho minha bateria aqui, ok? Eu tenho meu diodo Zener, que eu só coloquei um rótulo aqui nessa conexão chamado Zener, né? Só para a gente ter um rótulo aqui. Então ele tá revertido. Ele bloqueia igual ao outro. Não é. Ele trabalha, né, na região Zener. Então eu só vou fazer uma análise de varredura DC. Então por isso que está 0 aqui. Eu vou fazer a minha fonte variar, né, de 0, né, ok, a 8,75, variando em passos de 0,1, né? Eu vou variar e ver em que momento que ele vai cair na região de avalanche mesmo, só para extrair
a curva característica desse Zener aqui, ok? Que mais para frente nós veremos o datasheet dele. Então vamos rodar essa aplicação. Olha só, eu vou ver aqui a corrente, né? Olha, eu vou ver a corrente do Zener. Então assim, o gráfico ficou só invertido aqui, porque assim, na verdade eu tô colocando ele revertido, né? Eu não estou revertendo o sinal nele. Então a fonte, eu estou aplicando o potencial para, como ele trabalha reverso, eu faço a conexão dele, né? Eu instalo ele reversamente aqui, configuro ele assim, ó. Então ele está configurado reversamente. Então olha o que eu estou fazendo lá na minha análise. Essa fonte está variando de 0 a 8,75, tá aqui, ó. Minha fonte está variando lá de 0, né? O eixo X aqui é a tensão. Então ele vai no máximo aqui, ó, a 8,75, tá aqui. E aqui ele vai me dar as correntes, né? Então eu só quero que vocês observem aqui é o seguinte, ele vem subindo o potencial sobre ele na região reversa, mas a corrente é baixíssima ainda, né? Porque ele não entrou na região de avalanche. Aqui já começa a região de Zener. Então ele começa já a tentar regular aqui, ó. Ele é de 8,2, né, a nominal dele, mas ele já começa a ter um joelho aqui também. Então aí ele tem uma região mais estável. Então ele varia pouco, né? Ok? Então vamos se dizer que a região de trabalho dele, mesmo, olha, a nominal dele está aqui, ó, né, 8,2. Então se normalmente a gente vai ver que uma região boa de trabalho é mais ou menos 5%, né, desse valor dele aqui, ok? Ficaria assim de um mínimo aqui, de um máximo mais para frente um pouquinho assim. A gente vai ver isso no detalhe, ok? Só que eu tenho que tomar cuidado, a gente vai ver sobre o datasheet que ele tem uma potência máxima que ele suporta, então ele é de 8,2. A gente vai ver que corrente é essa máxima dele, isso para dar que é a potência máxima que ele consegue, né, trabalhar. Fora isso ele queimaria, apesar que trabalhar na potência nominal, como eu já disse até nos outros casos, resistores e nos diodos, você já fica com a temperatura muito elevada, né, no componente ali, na junção. Então a gente evita. Por isso que eu falo trabalhar em torno, mas nós veremos que em torno de 5% da nominal, aqui 8,2%, nós veremos esses valores, trabalhar nessa região. Então a gente trabalhar numa polarização aí para ele ficar mais tranquilo. Então essa é a curva, né? Pode ver que ele trabalha reversamente como está aqui, e quando começa a chegar a porta próximo da nominal, ele realmente entra na região de avalanche. E aí você pode ter variações, né? Você pode ter variações lá no circuito. É que aqui eu estou fazendo só a curva de polarização. Nós veremos agora no próximo circuito, vou colocar um resistor em série para limitar, para ele ficar dentro de uma região que ele possa operar. Então você pode fazer variações lá na fonte e ele vai manter sobre ele ali mais ou menos da região que ele regula, mais ou menos na região de avalanche ali, ok? Vamos abrir outra aplicação só para dar esse exemplo. Então a região de operação, olha, aqui eu já tenho, é o mesmo Zener ainda, ok? Então aqui eu vou trabalhar assim, ó, eu estou fazendo um teste. Eu tenho um resistor em série com meu Zener e ele está polarizado reversamente, né? Mas essa fonte aqui vai liberar o potencial dela. Ele vai variar aqui o potencial positivo lá, de 10 a 30, ok? Variando em passos de 0,25 para 0,25, ok? Então são os passos dele. Só quero ver que quando ele entra, né? Ele já vai entrar na região com 10 volts, numa região que ele já está polarizado com IZ mínimo, e ele vai chegar com 30 volts dentro do IZ máximo que ele suporta. Então ele vai manter ainda estável. Nós veremos isso aqui, né? Então vou rodar ele aqui, ó. Então vamos ver o potencial aqui, olha. Pode ver que eu estou medindo a tensão sobre ele, né? Apesar que ele tem uma curva, né? Ele está com uma curva um pouco exponencial, mas esse potencial que a escala ele tá variando um pouco aqui, ó lá. Ok? Então ele varia, tá? Como ele tá polarizado, eu tô 10 volts, ele tá com 7,91, né? Ele tá sobre ele. E quando ele chega com 30 volts, né? Porque isso aqui, eu tenho aqui os valores na escala. 10 volts é o mínimo, olha lá. Olha a escala na horizontal, 10 volts é o mínimo. E ele tá variando a fonte até 30. Mas sobre ele houve uma variação pequena. Foi de 7,91, né, a 8,61. Então é a região de estabilidade dele, né? Onde a nominal dele vai estar mais ou menos em torno aqui, né? De 8,2 aqui, né? Certo? É o ponto nominal. Então eu estou aqui, é só um breve exemplo aqui para a gente ainda estar entrando, né, no assunto. A gente vai ver melhor um pouco sobre os limites e datasheet e polarização, mas só para mostrar que ele realmente estando polarizado
dentro de uma corrente de IZ mínimo e IZ máximo, ele tem uma certa estabilidade sobre ele, né? Você pode variar bastante a fonte, estou variando de 10 a 30, e sobre ele eu estou com uma variação mínima, né? Se eu fizer aqui, ó, 7,91, 7 para 8,61 é uma variação bem pequena em comparação à variação que eu estou fazendo aqui na minha fonte, ok? Então, assim, é uma introdução nesse tópico, depois nós vamos seguir nos outros vídeos explicando um pouco melhor sobre polarização tal, e alguns limites e datasheet. Então, agradeço a atenção, obrigado.